Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Nó do Norte, o programa onde eu te mostro quais as oportunidades que a astrologia te oferece para descobrir os teus potenciais e torná-los realidade. Quais as oportunidades e quais os obstáculos que nesse intuito nós encontramos pelo caminho. E hoje vamos falar de uma oportunidade de ouro. E para falar dessa oportunidade, vamos chamar a nossa sempre impecável produção. Terra chamando produção. Vamos lá. Opa. Olá, boa tarde, Diogo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo? Então tá. Teste de áudio. Tá me ouvindo bem? Sim, estou escutando bem. Maravilha. Eu também. Eu estou me virando melhor sem fone, sem microfone por enquanto. Vamos ver. Ah, sim. Então hoje nós temos a questão das escolhas, né, Diogo? Como podemos fazer melhores escolhas? Acho que esse tema nós comentamos em alguma das lives, falando sobre ela, e da importância que ele tem, né? Que esse tema tem, porque é algo comum do ser humano e faz parte da vida, né? Nós estamos escolhendo o tempo todo, né? Então, até quando nós não escolhemos nada, a gente escolhe não escolher nada. Então, é algo que é muito próprio do ser humano, fazer escolhas. E que nem sempre é algo fácil, né? Então, às vezes tem pessoas que têm mais facilidade, né? Pessoas que têm mais dificuldade de escolher algo, né? De fazer escolhas. E enfim, e o que a gente está querendo trazer é que talvez eliminar essa fantasia, digamos, né? De não precisar escolher, né? A gente pensar, nossa, como seria perfeito o mundo se eu não precisasse fazer escolha nenhuma? Porque é uma grande fantasia, né? Então, como nós não temos como abdicar, né, de fazer escolhas, eu não vou fazer escolha nenhuma, né, isso é impossível. Bom, a solução então vai ser a gente aprender a fazer melhores escolhas, para quando isso for necessário, for exigido, nós podemos fazer escolhas mais acertadas, né, e acredito também observando o todo, né, e observando a nós mesmos. Então, acho que a ideia da live de hoje é essa, né? Nós podemos falar de como fazer melhores escolhas, né? Como a astrologia pode ajudar nesse processo, para que a gente consiga enxergar o coletivo e o individual, e que ambos sejam satisfeitos, né? E, e que a gente não vá contra nenhuma dessas duas partes, né? Que as duas podem estar harmonizadas. Então, essa que é a ideia da live de hoje. Esse é um dos assuntos preferidos da filosofia, né? A capacidade do ser humano de escolher e por que as pessoas não fazem melhores escolhas, etc, né? É Uhum. fantástico como a natureza é sábia, como a vida é justa e ao nos dar tantas ferramentas, tantas oportunidades. A gente costuma falar no nosso trabalho, né, que o problema pode ser a solução. E aquilo que a gente vê como um problema ou como um obstáculo, né, se bem trabalhado, pode se tornar uma oportunidade. O conceito grego, a palavra grega, crisis, né, crise, significa, né, oportunidade. E então, quando nós pensamos, né, nas escolhas que a gente tem que fazer, às vezes dá vontade. Ah, mas seria tão bom a gente não precisar, né? Pensar, ficar pensando, escolhendo, decidindo e tal. Só que não tem como, né? Nós somos dotados do livre-arbítrio, da mente, nós somos dotados de recursos fantásticos e a gente tem que aprender a usá-los, né? Então a gente vai acabar escolhendo de um jeito ou de outro. E isso é fantástico, porque o problema, né, a dificuldade pode ser a solução.
porque aquilo que parece um desafio, se a gente encarar e enxergar de uma maneira filosófica, né, a gente vai conseguir perceber que tem um grande poder na mão. E esse poder de conduzir os rumos da nossa vida. É óbvio que tem coisas que não dependem de nós. Nós estamos falando daquelas que dependem. Agora, as várias coisas que dependem de nós, se a gente não escolher, se a gente não se posicionar, alguém vai escolher e alguém vai nos posicionar. E aí depois não adianta a gente reclamar. Por isso que tem tanta gente no mundo reclamando. Reclamando por quê? Porque escolheram para mim, porque fizeram para mim, porque me posicionaram onde eu não queria ou não é justo e tal. Então assume as escolhas, te posiciona frente à vida, porque todos nós podemos fazer isso. A astrologia é uma das formas mais incríveis da gente fazer isso. Ou seja, um dos vários frutos do conhecer-se, um dos vários frutos do conhecer melhor o material do qual somos feitos e como estamos situados no mundo, um dos grandes e melhores frutos é exatamente que, nos conhecendo melhor, nós temos mais escolha, nós temos melhores condições de tomar decisões que a gente não vai reclamar depois, que a gente não vai se prejudicar, enfim, ou seja, e o fato de nós escolhermos e tomarmos, bem como tu colocaste no início, não adianta tentar não escolher, se omitir disso. Então, o que nos resta é qualificar, ou seja, procurar tomar melhores decisões. E já que nós vamos ter que tomar decisões, quanto melhor for a qualidade das minhas decisões, mais eu vou conseguir me responsabilizar pelas consequências. Isso é fundamental. As pessoas muitas vezes caem numa vitimização porque não se responsabilizam, ou não querem se responsabilizar pelas consequências dos seus atos, até dos menores atos, né? Tipo, isso não foi culpa minha, não é o que eu queria, e eu não pude fazer nada, quando eu vi já tinha acontecido, coitado de mim, ou seja, é uma atitude frente à vida. É claro que tem coisas que não dependem de nós, mas as que dependem, né, por favor, vamos tomar boas escolhas, vamos assumir, porque isso significa um controle sobre uma parte importante da nossa vida. Não tem um nome específico para isso, podemos chamar proatividade, mas seja como for, essa proatividade, essa atitude responsável e ativa frente à vida, é muito facilitada através da astrologia. A astrologia nos ajuda a conhecer os nossos potenciais, a identificar os nossos potenciais e a tomar posse deles. Ou seja, no momento em que eu tomo consciência e vejo com clareza os meus melhores potenciais, eu consigo utilizá-los. Ou seja, eu consigo escolher melhor que caminho a seguir. Eu consigo escolher melhor que rumo tomar na minha vida. E eu consigo escolher melhor o que é melhor para mim. Porque aí eu não vou reclamar que alguém vai querer me dizer o que é melhor para mim. Bom, então diga você, né? Porque só que isso exige uma responsabilidade que nem todo mundo está preparado para aceitar. Então, a astrologia também ajuda nisso. A gente assume melhor as nossas responsabilidades quando entende o contexto no qual nós viemos ao mundo e o contexto que nos conforma como ser humano único e individual. Então isso é fantástico. Então só por que é uma oportunidade, né? A astrologia nos dá melhores chances, oportunidades de nos conhecer e a partir disso conduzir conscientemente os rumos da nossa vida. Tem uma obra que ela é muito conhecida, né? Acho que muitas pessoas já leram, inclusive, essa obra, que se chama Meditações, do imperador romano e filósofo estoico Marco Aurélio. E nesse livro ele fala, né, da importância de nós saber quem somos, para que esse seja o nosso critério na hora de agir e de fazer as coisas, de escolher, né, o que nós vamos fazer.
Então ele orienta isso, né? Bom, tem que saber quem nós somos. E a partir disso, bom, as minhas ações têm que ser coerentes com isso, né? Porque eu não posso ser de um jeito e agir de outro jeito. E então ele usa isso como um critério, coloca como um critério, para que nós possamos utilizar esse critério para poder agir melhor e escolher melhor também. Se por acaso, né, eu saio desse critério, né, as minhas ações, as minhas escolhas estão me levando para longe de quem eu sou, bom, é um alerta de que talvez eu devesse mudar, né, o que eu estou fazendo, mudar as escolhas que eu estou tendo e voltar para aquilo que é coerente com quem eu sou, né? E, bom, eu acredito que a astrologia tem muito isso, né? Que ela, quando nós falamos, é o conhecer-se, é o primeiro passo, né? Eu tenho que saber do que eu sou feito, né? Quais são as minhas tendências, o que eu tenho na minha personalidade. E aí levar isso em consideração também na hora de escolher, né? Isso é fundamental. A gente não vai conseguir escapar da necessidade de escolher. Mas essas escolhas, em primeiro lugar, devem ter coerência com aquilo que eu sou. Só que eu costumo usar o exemplo da mochila de viagem, que a maioria das pessoas, todo mundo recebe uma mochila de viagem no início da sua viagem da vida. Mas a maioria coloca a mochila nas costas e nem olha. Bota o pé na estrada e tchau. E aí o que acontece? Não sabe com o que pode contar de fato. Ou seja, como eu vou ser coerente com a minha natureza se eu desconheço a minha natureza? Se eu não sei o que eu estou carregando na mochila? Então, o primeiro passo para tudo na vida é saber o que tu está carregando. Ou seja, de que material tu és feito e com o que tu podes contar e com o que tu deves tomar cuidado na tua caminhada da vida. E em base a isso é que nós vamos qualificar as nossas escolhas. Porque não dá, né, para a gente viver. Poderíamos dizer, então, o que não é, né, a oportunidade que a astrologia oferece das escolhas. Né? Olha, não dá para a gente andar pela vida errático. Né? Quando eu digo não dá, é claro, sempre dá, muita gente faz isso, mas acaba sendo um mau aproveitamento de tantas generosas oportunidades que a vida oferece. Acaba sendo um mau aproveitamento de tantas generosas chances que a natureza nos dá de aprender ao longo da caminhada, de tornar a nossa viagem produtiva, né, e instrutiva. Então, por essa razão que a gente fala, olha, não vale a pena a gente andar pela vida esperando que as coisas aconteçam ou deixa a vida me levar, né? Coitado do Zeca Pagodinho, a gente fala tanto dele, vão achar que a gente está falando mal, né? Que a gente não gosta do Zeca Pagodinho, não. Mas aquela frase célebre, né? O que ficou célebre com ele, né? Deixa a vida me levar, né? Acaba servindo muito para ilustrar um comportamento que, segundo a astrologia, não é coerente, né? Então, que é deixar a vida nos levar sem um rumo certo ou achando que isso é uma forma muito, muito linda de viver, né? Com uma folha ao sabor do vento, né? Mas, astrologicamente, a gente encontra todo o encadeamento lógico dos fatos, dos acontecimentos. E a nossa vida é feita de acontecimentos. Então, esse encadeamento lógico, no caso da nossa vida, ele tem uma parte que não depende de nós e sobre a qual a gente busca compreender. E a astrologia ajuda nisso, né? A entender a lógica e a não se vitimizar, né? E entender que tudo tem um sentido, um porquê e que nós sim podemos alcançar a entender esse sentido. E a parte que depende de nós, ela nos ajuda a assumir mais conscientemente a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Né? Então, por isso que é muito importante conhecer o seu mapa astral. É importante aprender essa linguagem da natureza. É importante aproveitar a oportunidade que hoje a gente tem de tanta facilidade de acesso a tudo, né? Ao conhecimento, à informação, fazer um bom uso disso. Quem queria aprender astrologia no passado, há séculos atrás, nossa, tinha que se esforçar muito, tinha que procurar com muita dificuldade alguém que soubesse para ensiná-lo, algum mestre, algum instrutor experimentado.
e teria que se dedicar num tempo longo, com muito esforço, procurando materiais raros, tabelas, fruto de observações demoradas do céu, de cálculos intermináveis, para a gente ter base de estudo, para conseguir observar e chegar a entender a lógica do movimento dos astros e a correspondência destes para com os movimentos da vida. É um esforço. Hoje, nunca foi tão fácil. Hoje a gente tem tudo na mão. Hoje tudo tem uma facilidade de acesso. Vamos aproveitar. Essa é uma grande oportunidade, né? Hoje nós podemos nos dedicar a aprender esse idioma, essa linguagem da natureza, que sempre foi tão difícil de conseguir acessar e hoje é tão fácil. Uma grande oportunidade, né? Então, esse acesso facilitado é a maior das oportunidades para que a gente adquira um conhecimento refinado, que vai nos ajudar a qualificar todas as nossas decisões, dos nossos passos da vida. Né? E acho que até podemos dar exemplos, né, Diogo? Sim. Então, como nós não podemos deixar de escolher, né, e estamos fazendo escolhas o tempo todo, né, nós fazemos escolhas profissionais, né, escolhas amorosas, né, de relações de forma geral, né, então, seja com amigos, com colegas de trabalho, familiares, enfim, o tempo todo nós estamos fazendo essas escolhas. Né, então, dentro desse contexto, como nós podemos usar a astrologia e a leitura do mapa astral para a gente poder escolher melhor, né, dentro desses âmbitos que cabem a todos nós, todos nós passamos por, por, por essas questões, né, e por essa encruzilhada, digamos, de ter que escolher o que fazer. Esses exemplos que tu citaste agora são, acho que, estatisticamente os que mais me chegam perguntas, né? Uhum. Bom, nós temos áreas da vida. Dentro da astrologia, a matéria astrológica aborda com detalhes, de maneira fantástica, as áreas da nossa vida, são precisamente as casas astrológicas. E essas casas, elas definem em 12 setores do mapa, 12 grandes grupos de assuntos, de temas da vida que todos temos, que todos passamos. E vamos pegar essas três que tu citaste, né, no âmbito profissional, no âmbito amoroso e no âmbito familiar. São questões que comumente as pessoas têm que tomar decisões profissionais que vão definir o rumo do trabalho, da profissão, da carreira. Decisões amorosas que vão definir um relacionamento sério, ou se vai ser sério ou não, e como ela vai expressar, e como ela vai dar continuidade a algo que iniciou. No âmbito familiar, né, são as relações que a gente não escolhe, né? A nossa família são as almas que nasceram à nossa volta e que têm uma necessidade de experiência e que é uma necessidade, precisamos aprender a conviver sempre melhor com essas pessoas que nasceram no nosso ninho, no nosso meio. E esses desafios, né, desses três âmbitos, só para pegar exemplos, né, estão muito claramente ilustrados através das casas astrológicas. Então, a gente vai falar no âmbito profissional dos desafios que a pessoa vai enfrentar através da análise da sua casa 10, por exemplo. É claro que no âmbito profissional a gente analisa em primeiro lugar a casa 10, em segundo lugar a casa 6, em terceiro lugar a casa 2, por serem as três casas do elemento terra e por serem as áreas da vida ligadas ao nosso papel na sociedade, à nossa rotina de trabalho, à nossa aquisição de recursos, à nossa capacidade de lidar com a produção de recursos para nós e para os demais. Então, isso tudo está no mapa. Isso indica as nossas tendências. E a lógica é muito simples. Conhecendo bem como nós viemos ao mundo, nós viemos ao mundo organizados de que maneira? Nós viemos ao mundo organizados com quais tendências? Nós podemos manejar essas tendências melhor. Nós não conseguindo ter claro como nós estamos constituídos nessas áreas da vida, nós vamos ter maiores dificuldades de nos posicionar. Então, a questão profissional
tem um ponto importante que é da vocação. Nós já tivemos aqui uma live sobre a vocação. E como todos os pontos, que não é só a Casa 10, né? Que nos ajuda a relacionar a vocação com profissão, que nos ajuda a entender o caminho a seguir. Aí falamos do Nó do Norte, falamos da Casa 10, do Meio do Céu. E nesse âmbito profissional, as escolhas elas vão depender muito do quanto eu tenho harmonizado em mim os elementos vocacionais com as necessidades do meio em que eu vivo. Então, se eu tenho claro esse mapa da vida, das 12 áreas da vida, eu consigo me posicionar melhor, mesmo no meio adverso. E se eu não tenho claro, eu estarei indo para a batalha desarmado. E se tu vais para uma batalha desarmado, tu toma tiro de todos os lados, apanha e não consegue fazer muita coisa. E a experiência não vai ser boa. Então, o que a astrologia recomenda nesse ponto, né? A casa 10 e, secundariamente, as outras casas de terra, nos dão uma visão muito importante de se conhecer. E saber o que a gente precisa trabalhar, desenvolver, para poder qualificar as nossas decisões. Porque num âmbito mais harmonizado, num contexto mais claro, as nossas decisões vão ser melhores e vão nos conduzir a uma verdadeira evolução humana, a um desenvolvimento humano. Então, esse é o objetivo de todos nós, acredito, né? Todo mundo está aqui para ser feliz. Oi? Esses equipamentos. Oi, Diogo, tá me ouvindo? Agora voltou. Tá, aqui agora voltou também. E no âmbito amoroso? Isso é uma questão tão delicada na vida que muitas pessoas... Acho que a gente poderia fazer um capítulo, uma sessão do trabalho do Caduceu que seria só astrologia para os relacionamentos, né? E ainda, quem sabe, venhamos a fazer. Porque é um ponto sensível na vida de muitos, né? E dentre todos os relacionamentos, que também já foi tema de uma live, né? Tá lá no banco de lives, podem estar disponível para quem tiver curiosidade. De todos esses relacionamentos, o mais sensível, com certeza, é o amoroso. Para muitos é um desafio como expressar o que sente, como deixar claro, como transmitir o amor que sente ou que deixa de sentir. Então, no âmbito amoroso, quanto mais a gente conhecer a casa 7, quanto mais a gente conhecer a posição de Vênus, quanto mais, no caso, né, de ser homem ou mulher, posição de Vênus e de Marte. Quanto mais entender a nossa base emocional através da Lua, e aí vai a posição em termos de signo e a posição em termos de casa astrológica também. Mas, além dessas posições planetárias, também a própria casa 7 fala muito da nossa conexão amorosa num âmbito mais sério. Se diz que é a casa do casamento. Mas então todos os nossos vínculos amorosos mais sérios, que exijam continuidade e comprometimento, vão ativar o que nós tivermos na casa 7. Entretanto, aquela nossa busca amorosa por uma experiência, por uma relação, por algo, e que tem muita gente que eu atendo com mapa, que tem dúvidas ou dificuldades, né? Como que eu posso escolher quando eu estou, sei lá, carente, ou quando eu estou necessitado, solitário, né? Ou quando eu estou com opções, né? Bom, esse primeiro passo do envolvimento amoroso, a gente olha a casa 5. A casa 5 fala dessa nossa proatividade, nesse nosso passo em direção ao amor, né? Em direção ao namoro, ao início de uma experiência. Então, conhecendo isso, as nossas escolhas vão ser melhores porque vão seguir menos tendências automáticas e vão poder seguir mais a nossa vontade, né? Isso nos responsabiliza.
Por isso que nem todo mundo quer isso de fato, né? O pessoal não quer se responsabilizar. Só que, cedo ou tarde, todos descobrem que é melhor se responsabilizar. E para isso há que escolher melhor, né? Há que fazer melhores escolhas. E a terceira que a gente escolheu aqui é o âmbito familiar, né? Como que eu vou tomar melhores decisões? Porque as decisões que envolvem família muitas vezes são delicadas, envolvem emoções enraizadas, envolvem um histórico de vida pessoal, envolve muita coisa, envolve o passado, traumas. E como é que a gente lida com isso? Bom, conhecendo a casa 4, conhecendo também a posição da Lua, conhecendo muitas vezes o fundo do céu, os nossos sentimentos mais arraigados, por vezes também conforme a construção da nossa família, conhecer a posição de Lilith, que é a chamada Lua Negra, que são pontos no mapa que nos indicam todas as nossas raízes emocionais e familiares. E isso é importante para que nós consigamos desenvolver uma boa experiência no âmbito familiar. Então, essas decisões, elas envolvem outras pessoas, pessoas com quem a gente vai ter que conviver até o fim da vida, provavelmente, da nossa vida ou da delas. Então, vale muito a pena criar bons laços. E se tu conhece melhor os teus recursos, tu consegue criar, tu consegue decidir usando melhor aquilo que tu dispões, né? Então, esses três âmbitos, só para ilustrar, né? As casas que eu mencionei, os planetas e astros que eu mencionei, são pontos que a gente analisa direto no mapa para que possamos qualificar as nossas escolhas. Como exemplo, nesses três âmbitos. E as casas astrológicas, ela tem muito, assim, um nível de objetividade muito grande, né? Porque tu tinha comentado antes, olha, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter uma vida melhor. Mas, querendo ou não, é algo muito subjetivo. Se eu for falar assim, eu quero uma vida melhor, quero uma vida mais feliz, se torna subjetivo demais. E eu acho que as casas, ela traz muito, assim, né, essa forma de objetivar, né? De colocar, não, beleza, mas o que é uma vida melhor? Né? Quais áreas você tem que levar em consideração para ter uma vida melhor e mais feliz? A gente tem toda essa ferramenta que nos ajuda, né, entre esses que tu trouxe. E é legal que também não é algo, digamos, geral, né, ou uma fórmula, né, matemática que serve para todo mundo. Ele tem algo que é muito, é algo personalizado, né? Então, por exemplo, dentro dessa vida melhor e mais feliz, eu tenho que atentar ao lado profissional, e tu também, né? Mas só que não quer dizer, não, então, para ser feliz na vida profissional, tem que fazer isso, e ponto. E se não alcançar isso, tu é infeliz, se tu alcançar, tu é feliz. Não, é personalizado, porque para mim vai ser uma coisa, para ti vai ser outra. Porque no meu mapa diz, olha, para eu ser feliz no trabalho, eu preciso fazer tal coisa porque é o que me traz realização, que me deixa feliz de fato. E o que é coerente com o que eu trago e tenho dentro de mim, né? E para ti pode ser outra coisa, porque a tua casa 10 pode estar diferente da minha, enfim, né, os aspectos vão estar diferentes. E aí a gente vai se encontrando, né, dentro desse processo para poder tornar essa vida melhor e mais feliz, de uma forma objetiva e mais criteriosa, né? Porque nós estamos usando como critério a nossa, né, aquilo que nos faz feliz, né? Aquilo que nos toca fazer, que está ao nosso alcance fazer e que nós podemos fazer para ajudar né, a nós mesmos e quem estiver ao nosso redor. Né? Uma coisa muito importante é a gente ter claro que as coisas nem sempre vão acontecer, né, do jeito que a gente quer, né? Uhum. Que as coisas nem sempre vão acontecer conforme planejado, né? E que isso, na verdade, não é um problema, isso não invalida. Na verdade, esse autoconhecimento é uma necessidade intrínseca do ser humano. E se a gente não for nos conhecer por uma razão, vamos ter que nos conhecer por outra, porque é necessário para tudo na vida. E a nossa vida
fica limitada pra caramba quando eu não me conheço. A minha vida fica limitada, fica presa, né, em limites absurdos quando eu não uso esses recursos, quando eu não exploro esses recursos. Então, cada um desses exemplos que tu trouxesse agora e que a gente falou antes, né, são parte da vida de todo mundo. Então, que escolha a gente tem? Toda. A gente tem muita escolha, mas as coisas que não vão acontecer como a gente planeja, né? É o outro lado da moeda. Porque, na verdade, aquilo que não acontece como a gente planeja é aquela parte que a gente não enxerga. Não sei se todo mundo sabe, mas a Lua, ela tem uma órbita em torno da Terra que ela sempre mostra a mesma face para a Terra, né? Então, não sei se todo mundo sabe disso, mas quando a gente olha para a Lua, a gente está olhando sempre a mesma face da Lua. E seja ela cheia, crescente, minguante, né? A nova não enxerga nada, né? Mas a gente está sempre olhando a mesma face da Lua. Ou seja, sempre tem uma face oculta da Lua. Sempre tem uma parte da Lua que a gente nunca olha, tá? E nem por isso a gente vai brigar com a Lua, né? Então, tem uma parte da vida que a gente nunca enxerga, que é uma face oculta da Lua. E essa parte é aquilo que a gente não entende, mas por que aconteceu isso? Tem uma face que tu enxerga. Ah, isso aqui depende de mim, isso aqui eu enxergo. Por quê? Mas outra parte não. Mas a Lua é a mesma, é uma só, e ela está composta pelas duas faces. Então, a vida também tem uma face oculta, que pelo fato de nós não a enxergarmos, não invalida. Então, quando as coisas não saírem do jeito que tu quer, tudo bem, faz parte. Quando as coisas saírem de modo muito estranho, diferente, é tu que não está enxergando o outro lado da Lua, né? Mas não quer dizer que está tudo errado, que as leis são erráticas, que não adianta eu me conhecer, eu me preparar, não adianta eu me esforçar, porque no fim vai sair tudo de qualquer jeito. Não, né? Vale muito a pena, porque é que nem as duas faces da Lua. Tem uma face que eu consigo enxergar, e essa aí é o meu dever, me preparar, conhecer bem e fazer tudo o que tiver ao meu alcance para qualificar as decisões em relação a ela. E já que é só uma parte, pelo menos essa eu tenho o dever de ajustar, né? Porque a outra parte, que eu não enxergo, não controlo e não vou entender sempre, essa aí está fora do meu controle. Então, se eu não controlar nenhuma, minha vida vai ser muito limitada. Agora, se eu controlar pelo menos a parte que eu consigo, a minha vida vai ser equilibrada. Num lado tem o que eu não enxergo, e no outro lado tem o que eu enxergo. E aí vai estar tudo bem. Então, muito importante, né? Lembrar das duas faces da Lua e lembrar que é assim mesmo, né? Vai ter uma parte oculta que eu não tenho o entendimento do que está acontecendo. Eu não vou enxergar tudo, não vou entender tudo, mas a parte que eu consigo, eu devo me dedicar a conhecer e a escolher bem. Porque algumas escolhas definem o rumo de parte da minha vida. Então, vale muito a pena. Bem isso daí. Até eu ia comentar agora, porque dependendo da escolha que nós fizermos, né, ela vai, né, querendo ou não, definir quem nós vamos ser e a vida que nós vamos ter. Então, por isso que não é algo, uma coisa assim, banal, né? Uma coisa assim, tanto fez, tanto faz. E são escolhas, são coisas que estão sendo exigidas de nós todos os dias. E aí nos cabe, né, também ter um pouco de atenção para perceber o que está acontecendo ao redor. E não cair, né, como tu tinha comentado, né, nessa ideia de deixar a vida nos levar, de nós podermos contemplar a vida, né, e olha, eu quero ir, e conscientemente, né, falar, eu quero ir para esse lado, porque é esse lado que me faz feliz. E aí eu vou poder construir, escolher as coisas para me levar para lá, né, e não me deixar levar pelas circunstâncias, e enfim, se fragilizar depois, né, e vários outros
outros efeitos negativos que, né, o não querer decidir, não querer escolher, pode trazer junto consigo, né? E algo muito importante, né, é que todos nós passamos por provas, por dificuldades, por adversidades. E para vencer, para superar, né, como tu colocaste há pouco, para vencer a gente precisa de força. E de onde vem essa força para superar os desafios? Bom, vem da nossa firmeza de se sentir seguro, né? E o ser humano precisa se sentir seguro e tem uma casa astrológica que nos mostra como, onde, com o que nós encontramos segurança, né? Casa 2, né? Ou os aspectos em touro que nós temos, né? Nos falam da nossa relação com a segurança. E a segurança é importantíssimo para nós encontrarmos firmeza. E essa firmeza nós podermos sustentar, né, a força para superar os desafios. Então, se nós encontramos essa firmeza, esse ponto dentro de nós de segurança, nós conseguiremos sustentar boas escolhas. Então, isso é fundamental, né? Para escolher bem, né, a astrologia ensina que é importante conhecer-se para identificar os nossos pontos fortes, os pontos seguros, onde nós vamos nos afirmar, nós vamos nos afiançar dentro de nós. E, baseado nisso, nós faremos boas escolhas em qualquer uma das áreas da vida mencionadas hoje, né? Então, é muito importante identificar os potenciais, os pontos fortes, para ter onde se basear, onde se apoiar para tomar as decisões que a gente precisa. É assim que a gente supera as adversidades, é assim que a gente tira é daí que a gente tira forças para superar os desafios. Não, beleza, acho que é isso aí mesmo. E, bom, não sei se, né, teria mais algum outro ponto que quisesse trazer para quem está assistindo. Porque eu acho que a gente já tiveram vários elementos, né? A gente comentou, na forma geral e mais específica também, de como usar a astrologia para nos ajudar a escolher melhor o que nós vamos fazer e até mesmo, né, porque não o rumo que nós estamos tomando na nossa vida. E, enfim, né, talvez deixar uma mensagem final, né, para quem estiver assistindo e também quem for assistir a gravação depois, né? É uma mensagem que, estudando astrologia, a gente se aproxima do entendimento da lógica da vida. E isso é uma preciosidade hoje, porque já que nós temos mais acesso à informação do que nunca, talvez na história, hoje nós temos quase um dever de aproveitar esse acesso que a gente tem para esclarecer as questões fundamentais da vida, porque a vida nos exige bastante. E se nós garantirmos essas questões fundamentais da vida, quem sou eu, quais os meus potenciais, quais os meus pontos fracos, as minhas sombras que eu preciso cuidar, onde eu preciso corrigir, onde eu preciso melhorar, a nossa vida vai ser melhor. Então, a nossa vida vai ser melhor em termos bem objetivos. Cada uma das áreas da vida vai ter mais chance de nós ajustarmos, de nós construirmos algo de acordo à nossa vontade. Então, isso é um grande poder que não pertence à astrologia, pertence ao ser humano. Mas a astrologia é uma das linguagens que a natureza generosamente nos ensinou para que possamos cumprir a nossa missão na Terra e cumprir a nossa felicidade, a nossa existência com plenitude. É muito interessante que alguns dos antigos diziam que a astrologia é uma linguagem que é um presente dos deuses, é um presente dos seres superiores para que o ser humano tivesse melhores condições de não se perder, né? É a natureza presenteando com acesso à sua lógica de funcionamento. Então, aprender astrologia é uma forma de se relacionar com a vida como um todo. Por isso que o meu trabalho não é só divulgar, não é só atender, mas é ensinar astrologia. Eu ensino astrologia para quem quiser aprender.
Então, se vocês quiserem aprender, façam contato, porque é fantástico. Isso muda a vida e muda a forma como a gente enxerga a lógica da vida. Acho que essa é a mensagem final para hoje. Tá certo. E, bom, e para quem também quiser aprender astrologia, né, o momento é muito propício, né? Então, não só pelo fato de a gente ter hoje uma facilidade de acesso à informação e tudo mais, mas também pelo fato de nós estarmos com, né, as vagas, as inscrições abertas, né, do curso de astrologia. Então, quem tiver interesse, quiser conhecer mais, se aprofundar, né, pode conhecer melhor esse idioma, como tu falou, né, a gente nunca vai poder, né, um plano nunca vai ser 100%, né, um plano nunca vai resistir a um campo de batalha, mas isso não quer dizer que a gente vai ter que estar no escuro o tempo todo, né, então, se eu puder ir para a rua, né, para a vida, para o mundo, com uma lanterna que ilumine não 100%, mas boa parte do que eu estou enxergando, bom, isso já é muito valioso. E na medida que a gente vai se aprofundando, a gente vai conhecendo melhor e como iluminar melhor esses cantos, né, mais obscuros. Ou talvez também perceber que nem precise iluminar esses cantos mais obscuros, mas o fato é que a gente não precisa ficar totalmente no escuro. Eu acho que essa que é a ideia, né? E realmente o momento é propício, né? Os astros estão favoráveis. Nós estamos agora nessa semana oferecendo o curso de astrologia, que é o trabalho que a gente vem desenvolvendo há muito tempo. Então, o Diogo é a nossa produção do curso, né? E esse é o curso que eu ministro há muitos anos e muitas pessoas já tiveram, através dele, a oportunidade de aprender esse idioma, essa linguagem da natureza. E esse curso está sendo oferecido agora, essa semana. Então, é por poucos dias ainda, né? Falta pouco para fechar o carrinho. Ele está aberto e quem quiser entrar nessa turma, né? É uma turma, quem adquire o curso agora faz parte dessa turma. Essa turma tem um acompanhamento, tem um suporte comigo, tem uma aula mensal e tem vários benefícios e bônus. Né? E exatamente hoje, né, Diogo, está abrindo uma oportunidade a mais, além de estarmos oferecendo esse curso e com esse acompanhamento especial comigo, essa turma que se formar agora, né, para quem comprar dessa vez, esses dias, tem mais um bônus. Ele quer falar qual? Ah, sim. Então, como eu tinha comentado, né, nossa ideia é transmitir, tornar acessível a linguagem da astrologia, né, então, por isso tem o curso, que ele é todo didático, né, além disso, a gente está oferecendo essa aula mensal ao vivo, né, contigo, para poder acompanhar o desenvolvimento dos alunos, né, e avaliar os trânsitos planetários, enfim, para ajudar a intensificar ainda, né, o aprendizado. E, bom, e além disso, então, né, para quem comprar até amanhã, né, até amanhã, né, sexta-feira, dia 5 de fevereiro, né, até às 23 horas e 59 minutos, né, vai poder, no próximo lançamento, na próxima turma que abrir, garantir 50% de desconto na parte 2 do curso de astrologia. Então, essa que a gente está oferecendo é a parte 1, onde é que tem as ferramentas fundamentais e básicas, né, para entender o mapa astral, de forma geral, né, e no nosso próximo lançamento vai ser lançada a parte 2 do curso. Então, quem entrar entre hoje e amanhã, né, poderá comprar essa parte 2 com 50% de desconto, e daí poder aprofundar ainda mais o estudo, o aprendizado de astrologia, e além também de poder, né, continuar seguindo ali com o suporte do Rafael, né, nessa aula mensal, né, dúvidas que possam surgir também, né, nos mandar e-mail, nos contatar, enfim. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para quem quer aprender, quem quer utilizar isso, porque não serão apenas aulas gravadas, né? Não são as aulas gravadas e além disso um acompanhamento, né, mais de perto para poder acompanhar, né, o desenvolvimento e essa jornada, né, e é muito válido porque, né, vai ser algo muito próximo, né, então a gente vai estar muito próximo, né, então todas as dúvidas a gente vai poder tirar, enfim, é uma oportunidade que a gente está abrindo agora, né, entre hoje e amanhã. Sobre isso, só tenho uma coisa a dizer. Aproveitem. O momento é agora. E
Dúvidas? Façam contato, que estamos aí para atender vocês. E o momento é agora. Então, acho que era isso, Diogo. É isso Foi daí. um privilégio ter estado com vocês. Nós vamos amanhã, tem mais live, às 12 horas e 12 minutos. Amanhã com o programa Mercúrio em Virgem. Programa onde eu respondo ao vivo e a cores aqui as dúvidas sobre o mapa astral que vocês me trouxerem. Os aspectos do mapa de vocês ou de alguém que vocês tragam, de algum evento, de algo, me tragam que ao vivo a gente destrincha detalhadamente. Como inspira o Mercúrio em Virgem, né? Analisaremos aqui ao vivo. Então amanhã, 12h12, temos um encontro marcado. E amanhã à noite fecha a promoção. Aproveitem. Só tem uma coisa a dizer. Aproveitem. Sim, e outra Cavalo coisa que eu pelado. me esqueci. Pois não. Uma outra coisa que eu esqueci também, que entre hoje e amanhã, né, também amanhã até às 23h59, a gente liberou o acesso das aulas, né? Das 3 aulas da semana passada. Então, se quem viu quiser assistir de novo, ou quem não conseguiu assistir, tem até amanhã de noite também para poder assistir as aulas, né, aproveitar ali os bônus que tinha do calendário astrológico, a apostila. Então tem um pouco mais de um dia ali para poder aproveitar, né? Aproveitem, pessoal, até sexta, 5 de fevereiro, 23 horas e 59 minutos. Dá para assistir as aulas do webinário da semana passada, que ficou muito bom, teve uma excelente participação. Foi o melhor que a gente já fez, mas faremos melhor ainda nos próximos, mas esse foi o melhor que a gente já fez. E tem bônus, tem calendário astrológico do ano disponível para quem participar. Não percam. Isso aí. Era isso. Então, Era isso. partindo agradecendo a presença dos que estão e um grande abraço e até amanhã. Tchau, Tá, jogo. até amanhã. Um abraço. Até mais. Até mais.